boa noite e vamos aqui à nossa aula. Função quadrática. Função quadrática, também conhecida por função do segundo grau. Se ela é uma função do segundo grau, é porque isso aqui quer dizer que o meu termo em x, ele tem a maior variável, que é o expoente 2. Por isso que eu tenho aqui uma função do segundo grau. Lembre o seguinte, isso aqui em toda função, isso aqui é atribuído para toda função que eu tiver. Em toda função que eu tiver, eu tenho que y é igual a f de x. Lembra disso daqui, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, a aula de função afim. Tanto faz de uma função vir acompanhada por y como por f de x. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui está querendo dizer que para cada valor que eu atribuo a x, eu tenho uma imagem, eu tenho um resultado, que é o valor de y. Na aula passada nós trabalhamos o que era domínio, contradomínio, imagem de uma função. Então, recapitulando, cada valor que eu atribuo a meu x, eu tenho uma imagem, eu tenho um resultado, que é o valor de y. Beleza! Então eu tenho aqui uma função quadrática, uma função do segundo grau, que é uma função do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com uma particularidade. O termo a tem que ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? A tem que ser diferente de zero, porque se esse cara aqui for zero, esse termo ao quadrado ele deixa de existir. Então, se esse termo ao quadrado ele não existir, essa função aqui seria uma função do primeiro grau. Tá certo? Então, isso é a importância do meu termo a ser um número diferente de zero. Quando eu trabalho com função quadrática, nós temos vários elementos nos quais nós vamos destacar durante esse nosso encontro de hoje. Começando aqui pelo que é conhecido como zero da função. O zero da função é a mesma coisa de eu ter a raiz da função. Então, tanto faz eu escrever zero da função, como escrever raiz de uma função. O zero ou raiz da função é a mesma coisa, ou seja, é aquele valor para o qual y é igual a zero. Ou seja, o valor para o qual esta função quadrática tem como imagem zero. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que resolver a equação do segundo grau. E resolver a equação do segundo grau, eu posso utilizar de várias formas. Se eu tenho uma equação do segundo grau do tipo assim, ax ao quadrado mais bx mais c, se eu quero que o resultado dela seja zero, eu tenho que resolvê-la. Existem algumas maneiras. Tem gente que utiliza aqui menos a soma e aqui o produto, pela soma e produto das raízes. É uma possibilidade. Atente para. Se eu for resolver pela soma e produto, eu tenho que ter em mente que esse expoente aqui tem que ser 1. Esse expoente de A, para eu identificar aqui pela soma e o produto, ele tem que ser 1 para se tornar mais simples a minha equação. Porém, isso é uma opinião minha. Eu, particularmente, prefiro resolver isso aqui pela famosa fórmula de Bhaskara. Até porque você resolvendo por Bhaskara vai aumentar muito pouco o tempo de resolução da sua questão e a chance de você errar é bem menor. Então, por Bhaskara, nós resolvemos uma equação do segundo grau como? Resolvemos da seguinte forma. Calcula-se o valor do delta. Lembra que o meu delta, esse triângulozinho aqui, ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Encontrando este delta, eu vou para a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara dado por menos b mais ou menos raiz quadrada deste delta dividido por 2 vezes o termo
A. Então eu tenho aqui a famosa fórmula de Bhaskara. Cuidado, cuidado. É muito comum eu pegar esse tipo de erro com aluno, ainda e aluno já pré-vestibulando, aluno que já terminou o ensino médio, mas ainda confunde isso daqui. Eu pego muitos alunos fazendo isso. Ah, Hudson, a fórmula aqui não é B ao quadrado, não? Não. B ao quadrado, pessoal, é apenas no cálculo do meu delta. Esse cara aqui é apenas menos B, tá bom? Então, muito cuidado para você não perder uma questão elevando ao quadrado esse termo B aqui. Não. B ao quadrado é no cálculo do meu delta. Lembrando que daqui em diante a gente já parte para as raízes. Porque na resolução de Bhaskara aqui, eu vou ter duas raízes, o que eu posso chamar de x1 e x2. Ou como queiram chamar, x' e x duas linhas. Esse x1 e esse x2 eu vou resolver essa expressão, uma para quando o sinal for positivo e a segunda raiz para quando o sinal for negativo. Por isso que eu tenho duas soluções. Eu resolvo a expressão para quando aqui for mais e resolvo a expressão para quando aqui for menos. Então aí nós temos a famosa fórmula de Bhaskara. Sendo que, quando eu trabalho com função quadrática, eu estou trabalhando diretamente numa questão como essa, eu estou relacionando aqui, vou trabalhar diretamente com o gráfico dessa função. Ah, o gráfico da função do segundo grau, ele aparece em muitas questões com ele. Inclusive você vai encontrar aí questões em física, com lançamento oblíquo, já que já envolve outras grandezas. Mas o gráfico da função do segundo grau, que ele é característico da minha função, porque o gráfico aqui ele é uma parábola. E uma parábola nada mais é do que uma curva. E essa curva vai ter o que nós chamamos de concavidade. Essa concavidade, ela pode ser voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Quem vai determinar? Hudson, o gráfico não pode ser de lado assim não, ou do outro lado assim? Não. Numa função do segundo grau, o gráfico ou vai ser virado para cima ou vai ser virado para baixo. Quem determina isso? Esse cara aqui. Esse termo A é quem determina a concavidade do meu gráfico. Vamos lembrar aqui o seguinte. Imagine a seguinte situação. Eu gosto de trabalhar aqui com os meus emojis. Eu tenho dois carinhas aqui. O meu A, tá certo? Esse termo A pode ser um número maior do que zero. Positivo. Ou esse A, ele pode ser menor do que zero. Pode ser negativo. Então tem duas possibilidades do meu termo A. A maior do que zero, ou seja, ele ser um número positivo. E A ser menor do que zero, ele ser um termo negativo. Isso aqui vai influenciar diretamente no humor. No humor do meu carinha. Porque é o seguinte, imagina a situação. Se o A está positivo, o carinha está feliz, ele está com dinheiro no bolso. Ó, A positivo, eu estou com grana no bolso. Então, ele vai estar aqui sorrindo. Olha, concavidade da parábola voltada para cima. Então, o A positivo indica que meu gráfico ele é virado para cima. A concavidade da minha parábola. Então, estou feliz, ó. Se o meu A for negativo, um A menor do que zero, eu estou sem dinheiro, eu estou liso. Então a concavidade aqui é voltada para onde? Para baixo, ou seja, boquinha triste. Então com os dois emoticons aqui, eu consigo determinar perfeitamente se a minha concavidade vai ser virada para cima ou se minha concavidade vai ser virada para baixo. Boquinha feliz, o termo A é positivo. Boquinha triste, carinha triste aqui, o termo A é negativo. Ou seja, A positivo, gráfico para cima. A negativo, gráfico para baixo. Então, a importância do termo A dentro deste gráfico.
Só que dentro de um gráfico ainda existem outros elementos que nós vamos estudar agora. E nós vamos ver ainda outras particularidades. Vamos vir aqui comigo. Imagine a seguinte situação. Imagine que o meu termo delta, a resolução do meu delta, este cara aqui, eu resolvi o delta, tá bom? Resolvi lá o meu b ao quadrado menos 4ac, numa equação do segundo grau. Resolvendo este delta, existem três possibilidades, para ser mais exato. Esse delta, após resolvido, este delta aqui pode ser um número positivo, um número maior do que zero. O resultado dessa expressão pode dar um número maior do que zero, um número positivo. Como também o resultado dessa operação, desse delta, pode dar igual a zero. Eu posso resolver isso aqui e na resolução dessa conta dar igual a zero. Como ainda, eu posso resolver esse delta e dar um número menor do que zero, dar um número negativo. Então tem três possibilidades do cálculo desse delta. Esse delta pode ser positivo, esse delta pode ser igual a zero, ou esse delta pode ser ainda menor do que zero, ele pode ser negativo. E o que isso vai influenciar no meu gráfico? O que isso tem a ver com o meu gráfico? Isso daqui, ó. Imagina a seguinte situação. Vou colocar aqui a representação com os meus eixos de x. Pronto. Tenho aqui, tá certo? O eixo x, o eixo das coordenadas x aqui. Também chamado de eixo das abscissas. Tem o meu eixo x aqui em cada gráfico. Imagina no plano o meu eixo x aqui. E eu tenho as seguintes situações. Se o delta for positivo, ou seja, for maior do que zero, eu já posso lhe afirmar de certeza que essa equação ela vai ter duas raízes x1 diferente de x2. Ou seja, delta positiva, a equação tem duas raízes, nas quais essas duas raízes são distintas. Uma é diferente da outra. Se eu tenho duas raízes, o meu gráfico pode ser da seguinte forma. Ou o meu gráfico pode ser assim, ou ele pode ser assim. Interceptando ou tocando o eixo de x em dois pontos. E é isso que é importante. Por quê, pessoal? O ponto onde o gráfico toca o eixo de x é a raiz da minha função. Então eu tenho aqui, ó, o meu x1 e eu terei aqui o meu x2. Ou seja, x' e x duas linhas. Os dois pontos que tocam no eixo de x são as raízes da equação do segundo grau. Então eu posso me deparar perfeitamente numa questão onde eu tenha o gráfico. E esse gráfico, se eu tenho o valor que ele toca em x, eu já tenho quanto é as raízes da minha equação. Então eu terei aqui, ó, o meu x1 e o meu x2, as duas raízes, o ponto onde toca o eixo de x. Lembrando que quem determina se isso aqui vai ser para cima ou para baixo é o valor do meu termo, quem? A. Como a gente viu no quadro anterior. A positivo, parábola para cima. A negativo, boquinha triste, parábola para baixo. Beleza. Isso acontece se o meu delta for positivo. Mas eu posso ter um caso onde eu resolva esse delta e ele der igual a zero. Se o meu delta der igual a zero, isso aqui indica, muitos autores vão trazer para vocês aí que a equação só vai ter uma solução. Tudo bem, não está errado. Mas eu posso também, como alguns outros autores admitem, que a equação tem duas soluções. Desde que ele lhe diga que se o delta for igual a zero,
as raízes são iguais. Ou seja, eu terei um x1 igual a um x2. Eu terei as duas raízes idênticas. Então, como é que isso vai representar no meu gráfico? Isso aqui vai representar no meu gráfico da seguinte maneira. O meu gráfico ele será desse tipo aqui, ó. Ou assim, ou para baixo. Onde eu terei aqui, ó, o x1 igual ao x2. O gráfico toca o eixo de x em um único ponto. Então eu tenho aqui, ó, x1 igual a x2. Quer dizer que ele tocou o eixo de x em um único ponto da minha parábola. Então eu tenho aqui o gráfico para quando delta for igual a zero. Quer dizer que ele toca apenas num único ponto, ou seja, a raiz são iguais. Mas eu ainda tenho este caso, delta menor do que zero, ou seja, delta aqui deu um número negativo. Nesse caso aqui eu tenho que ter cuidado. Pelo seguinte, eu tenho que ler todo o enunciado da questão. Porque eu tenho que ter cuidado com este enunciado. Eu tenho que observar onde é que ele está o domínio da minha função. Eu estou estudando essa função nos números complexos ou nos números reais? Por quê? Se eu estudo nos números reais, que é o que normalmente cai em questão de Enem, tá bom? Questão de Enem, normalmente o estudo aqui é nos reais. Se eu estudo nos reais e esse delta deu negativo, a equação não tem solução. Por que ela não tem solução? Porque eu não tenho raiz quadrada nos reais para número negativo. Então, quando a gente chega a raiz quadrada de número negativo, ela não existe. Não existe nos reais. Porém, se a minha questão estiver trabalhando nos números complexos, aí que eu vou trabalhar lá com unidade imaginária, lembra lá que i ao quadrado vale menos 1. Então, nos números complexos existe raiz quadrada negativa. Mas para isso a questão tem que especificar qual tipo de domínio ela está trabalhando. Se eu estou trabalhando com o conjunto dos reais ou se eu estou trabalhando nos números complexos, tá bom? Normalmente, se for questão de Enem, e na maioria dos vestibulares, alguns vestibulares mais específicos é que gostam de usar números complexos, tá bom? No Enem, normalmente é apenas números reais. Então, nos reais, não vai existir solução para cá. Ah, Hudson, então, se a equação não tem solução, ela também não tem gráfico. Errado. Não é porque a questão aqui não tem raízes que ela não tem gráfico. O gráfico dela será da seguinte forma. Já que ela não tem raízes reais, isso está dizendo que ela não toca o eixo de x. Logo, se ela não toca o eixo de x, eu terei assim, ó. Eu vou ter meu gráfico flutuante. Ou ele estará na parte de cima do meu eixo, como ele pode estar na parte de baixo do meu eixo. Ou seja, ele vai ser flutuante, ele não toca no eixo de x, tá bom? Mas lembre bem, se ela não tem raízes, mas ela tem o gráfico. As raízes apenas indicam o ponto onde ele toca no eixo de x. Tá bom, pessoal? Então aqui nós já temos um esboço para vocês do que é uma função onde eu tenho minhas raízes, que é o ponto de interseção com o eixo de x, tá bom? Essas raízes dependem do meu delta. Se o delta for positivo, eu tenho duas raízes diferentes, tá aqui. Se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes, mas elas são iguais. E se o delta for negativo, eu não tenho raiz nos reais. E o meu gráfico ele vai ser flutuante. Com relação a esse gráfico, eu ainda tenho um ponto importante para fazer para vocês aqui. Uma colocação de extrema importância e que vai estar relacionado aí na resolução de algumas questões, que é isso daqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui.
relação ao gráfico, nós teremos o seguinte. Imagina a seguinte situação. Vou botar um gráfico aqui, tá bom? Um gráfico de uma função qualquer. X e Y. Como eu posso ter aqui também, vou botar dois exemplos de gráfico, que eu já explico aqui duas situações diferentes. X e Y, tá bom? E eu posso ter o meu gráfico assim. Eu posso ter este gráfico da seguinte forma. Assim. Eu posso ter também o gráfico assim, ó. Pronto. Duas situações distintas aqui para que a gente represente e explique graficamente isso daí para vocês. Vamos analisar primeiramente esse gráfico aqui. Uma coisa muito importante. Olha para o gráfico e identifica o ponto onde o gráfico toca o eixo de Y. Ó, perceba que meu gráfico está tocando o eixo de Y nesse ponto aqui. Nesse ponto é o ponto de interseção do gráfico com o eixo de Y. E esse ponto de interseção do gráfico com o eixo de Y nada mais é do que o valor do meu termo independente. Eu já sei que isso daqui é o valor do meu coeficiente C. Ah, Hudson, então quer dizer que esse ponto aqui onde esse gráfico tocou, aqui é o valor de C? Exatamente. C, meu termo independente, aquele que não depende do meu X, é o ponto de interseção com o eixo de Y. Seja isso numa função do primeiro grau, ou seja numa função quadrática, como nós estamos vendo aqui nessa questão. Beleza. O que é que nós podemos tirar desse gráfico ainda, que nós já vimos? Minha concavidade. Se eu estou com a concavidade voltada para cima, é porque o meu termo A ele é o quê? Positivo. Já sei que esse cara aqui ele é positivo. Outra informação que eu posso tirar do meu gráfico. Esses dois pontos aqui que tocam no eixo de X, nós acabamos de ver. São as minhas raízes. Então eu tenho aqui um x1 e terei aqui um x2. Beleza. E eu ainda posso estudar aqui a variação da minha função. Porque perceba bem aqui comigo. Minha função ela vem aqui decrescente, ó. Ela está descendo, 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 até ela chegar nesse ponto aqui. Quando ela chega nesse ponto, ela inverte, ela muda de sinal. Ó, ela estava decrescente e a partir daqui ela ficou crescente. Ela está subindo, 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 subindo. Esse ponto aqui, onde a função muda de sentido, ela estava decrescente e passou a se tornar crescente. Esse ponto aqui específico é chamado de vértice da função. E esse vértice ele tem coordenadas. Esse vértice aqui é um ponto. Ele vai ter uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. Esse ponto aqui ele tem uma coordenada x. Vou até botar aqui, ó. Eu tenho aqui uma coordenada x do vértice e tenho uma coordenada aqui, ó, y do vértice. Uma coisa interessante. Esse vértice eu posso traçar aqui, ó, um eixo imaginário. Esse eixo imaginário é chamado de eixo de simetria. É o ponto onde divide a parábola em duas partes iguais. Olha que bacana. O meu x do vértice, se eu conhecer a distância entre x1 e x2, eu encontro o meu x do vértice. Porque ele vai estar exatamente na metade entre as raízes. É o ponto central. Ou seja, se eu conheço essa distância, basta dividir ao meio. Dividir por 2 vai ser o valor do meu x do vértice. Porém, esse x do vértice e esse y do vértice, existe um cálculo específico para eles. Eu vou encontrar o meu x do vértice, tá bom? E o meu y do vértice utilizando a seguinte expressão. Para o cálculo do x do vértice, eu tenho menos b sobre 2a. Como para o cálculo do meu y do vértice, eu tenho menos delta
sobre 4A. Lembre bem, estas coordenadas do vértice, tanto para o x e para o y, ele vai ser de extrema importância na resolução de questões, principalmente quando eu estiver trabalhando aí com vocês, algumas questões onde ele dá valores de máximo e mínimo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Lembrando, eu trabalhei aqui, eu mostrei para você se o gráfico tem a concavidade voltada para cima. Mas se ele tiver a concavidade voltada para baixo, o procedimento é o mesmo, pessoal. Eu terei aqui, ó, minhas duas raízes, ó, onde toca o eixo de x, tenho aqui o x1, e onde toca no segundo ponto, eu tenho aqui o meu x2. Tenho as duas raízes, que são as interseções com o eixo de x. Lembrando, eu tenho também aqui, ó, meu gráfico aqui está crescente, 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 crescente. Quando ele chegou nesse ponto, ele começou a decrescer. Ou seja, eu tenho aí o meu vértice. Nesse vértice aqui, tá bom? Tem uma coordenada x do vértice e tem outra coordenada aqui, y do vértice. Ele é um ponto do plano cartesiano. Aqui é como eu encontro x do vértice e y do vértice. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Com isso daqui, eu já posso falar para vocês outro ponto de extrema importância na nossa resolução aqui de função quadrática. Dentro de função quadrática, eu já tratei para vocês aqui de alguns pontos importantes. Vamos relembrar. Nós já vimos aqui a relação do delta, que o meu delta, se for positivo, eu terei duas raízes diferentes, distintas. Se o meu delta for igual a zero, eu terei duas raízes que são iguais. Se o delta for negativo, eu não tenho raízes nos reais, eu tenho nos complexos. É um conjunto à parte. Beleza. Eu vi que dentro de uma parábola como essa, eu posso encontrar um vértice, que esse vértice é o ponto onde divide o meu eixo de simetria, divide a parábola em duas partes iguais. Se esse vértice é um ponto, ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Mas eu não falei para vocês que uma função ela admite um valor de máximo e de mínimo. Uma função quadrática ela pode ter um valor máximo ou ela pode ter um valor mínimo. Como assim, Hudson? Olha comigo aqui nesse primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico que eu estou trabalhando aqui, a minha função, perceba bem, se eu vim decrescente aqui com ela, venho decrescente, venho descendo, 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 até chegar nesse ponto aqui. Perceba que quando ela chega nesse ponto, a minha função não desce mais. Ela não tem mais para onde descer. A partir desse ponto aqui, ela começou o quê? A subir, ó. Começou a subir. Então, esse ponto aqui, que é o meu vértice, também é chamado aqui, nesse caso específico, do ponto de mínimo da minha função. É o meu ponto de mínimo, ou seja, é o ponto mais baixo que essa função chega. É o mínimo da minha função. E quando é que uma função admite mínimo? Ela admite mínimo quando o valor de A for positivo, ou seja, se A for positivo é porque a função ela tem mínimo. Já ela terá um máximo, que será esse ponto aqui, ó. Esse ponto será o meu máximo se o meu A for negativo, porque a concavidade vai ser para baixo. Então perceba aqui, eu venho aqui subindo, 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 até chegar nesse ponto aqui, foi a altura máxima que eu cheguei. A partir desse ponto aqui, ela começa a cair. Então, na minha função aqui, foi minha altura máxima, o meu ponto de máximo. Por que eu estou pedindo para que vocês tenham atenção nessa questão de mínimo e nessa questão de máximo? Pelo seguinte fato. Mínimo e máximo de uma função quadrática, de uma função do segundo grau, ele vai associar a vocês, normalmente numa questão, quando ele pedir lucro. Você vai encontrar bastante questões aí. Eu preciso vender tantas unidades para obter um lucro máximo. Olha, às vezes ele pede para que você encontre aí, como é que eu posso dizer, ou qual é a quantidade necessária para ser vendida, para que tenha esse lucro máximo,
Ou até mesmo, ele pode pedir para você aí qual é o lucro máximo. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um gráfico em função de x e y, tá bom? Sendo que x indique para mim aqui, vamos botar aqui que x seja a quantidade vendida, tá bom? X quer ser a quantidade, o número de unidades vendidas. E o meu y aqui esteja representado em reais, é o valor em real. Então eu vou ter aqui uma quantidade, um valor em real em função da quantidade de objetos que eu vendo. Vamos supor que o meu gráfico ele obedecesse isso daqui assim, ó. Tá bom? Esse gráfico aqui fosse um gráfico desse tipo. Perceba, eu tenho, se aqui está em reais, vamos tratar aqui como sendo lucro, tá bom? A questão pode trazer N questionamentos para vocês. Mas de uma forma bem genérica, vamos ver aqui o seguinte. Dentro dessa questão, eu vou ter um lucro máximo. Quanto é que eu tenho um lucro máximo? Quando eu tiver nessa altura aqui, ó. Nesse valor aqui, que eu tiver aqui, tá bom? Esse valor é o meu lucro máximo. Mas para mim chegar nesse lucro máximo, eu tive que vender uma quantidade X de objetos. Ó, para obter esse lucro máximo, foi necessário vender X objetos. Então, esses X objetos aqui seria o meu X do vértice. A quantidade de objetos que eu preciso vender para ter um lucro máximo seria o meu X do vértice. Se eu quiser qual é o lucro máximo, eu estou pedindo para que você me identifique para mim aqui quem é o Y do vértice. Então aí, dentro de uma questão, eu posso perceber se a questão está me pedindo a quantidade de objetos para ter um lucro máximo, ou se a questão está pedindo qual é o lucro máximo. Se o gráfico estiver exposto dessa forma, o lucro em função da quantidade, e ele pedir qual é a quantidade de objetos para que tenha lucro máximo, você calcula o x do vértice, que é quem? Menos b sobre 2a. Se ele lhe pedir na questão qual é o lucro máximo, aí você calcula o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembrando que para isso daí, a questão ele tem que dar para você informações suficientes. Ele vai ter que lhe dar a equação, ou ele pode lhe dar ainda, como é que eu posso dizer? Ele pode lhe dar ainda valores. Porque se ele me der valores, eu também consigo montar a equação. Eu consigo encontrar a equação de uma parábola se eu conhecer suas raízes e um ponto qualquer dessa parábola. Como? Utilizando de um artifício chamado de forma fatorada de uma equação do segundo grau. A forma fatorada de uma equação do segundo grau, eu consigo identificar, eu consigo chegar na função ou na equação dessa parábola. A forma fatorada, ela é do tipo seguinte: A, que multiplica x menos x1, vezes x menos x2, e isso igual a zero. Onde esse x1 e esse x2 são as raízes da equação, mas para isso eu teria que conhecer os valores aqui das raízes, para que eu substitua aqui. Eu conhecendo isso, e conhecendo um ponto qualquer do meu gráfico, tá certo? Eu encontro a equação da parábola de qualquer gráfico para vocês. Ontem, eu e o professor Paulo, nós fizemos uma questão, onde está aí no IGTV do Disciplinas Isoladas, onde nós utilizamos essa forma fatorada. Lá no exemplo que foi dado na questão, eu encontrei a equação de uma parábola utilizando a forma fatorada, tá bom? Vocês deem uma acessada lá no nosso IGTV, vê lá o exemplo
de como resolver uma questão com forma fatorada, para que fixe melhor esse conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, nós encerramos essa parte inicial de função quadrática. Lembrando que, como combinado, vocês terão até amanhã para me comunicarem lá no nosso grupo quais as questões que ficaram com maior dúvida, para que na nossa live de quinta-feira eu esteja resolvendo essas questões com vocês, tá bom? Então o material está disponível lá no nosso Google Classroom, onde você tem acesso lá a uma gama de questões selecionadas sobre esses conteúdos, sobre lá de função do primeiro grau e agora sobre função quadrática. Resolvam, lembre que a concorrência está estudando, o pessoal está estudando, então vamos manter o foco, vamos estudar, porque esse é o ano de vocês. Apesar de todas as dificuldades que nós estamos encontrando aí, devido a essa pandemia, a dificuldade de nós estarmos presentes fisicamente, mas nós estamos aqui na luta, todos os professores, professor Paulo, Pablo, Ives, Tassiano, estão se esforçando ao máximo para trazer o melhor para vocês. Então estudem e contem conosco do Disciplinas Isoladas, que a aprovação de vocês é certa. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.